Todos os dias nós temos desafios, todos os dias nós temos oportunidades. Por isso que é importante pensar em nosso dia como sendo um episódio da nossa trajetória. Nessa perspectiva, Joana de Ângelis, de forma muito segura, compassiva, amorosa, nos propõe reflexões nesses episódios diários. Um livro da autoria dela, com a psicografia do Divaldo Franco. Hoje falaremos sobre a mensagem meditação, a mensagem 31, logo depois da nossa vinheta. A mensagem diz assim: reserva-te alguns minutos para a meditação. Antes de tomares qualquer atitude, antes de assumires compromissos. Os melhores conselhos que recebas são guias e não soluções. Eu vou repetir essa frase. Os melhores conselhos que recebas são guias e não são soluções. Os teus problemas pertencem-te e a ti cabe solucioná-los. Transferir responsabilidades para os outros é fugir ao dever. Como não é justo que te acredites responsável por tudo, também não é correto que culpes os outros por todas as ocorrências infelizes que te alcancem. Renovação moral é compromisso para já, e não para oportunamente. Cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. Em ti próprio estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Aclima-te ao silêncio interior e ouvirás com clareza as diretrizes para equacioná-las. No dia a dia, aprenderás a te encontrares, se o intentares sempre. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento, fazendo uma após a outra cada tarefa, e terminarás a jornada em paz. Reflexiona, portanto, antes de agires, para que arrependido não venhas a meditar só depois. A mensagem é direta, clara e cheia de mensagens para a gente poder fixar e meditar sobre elas. Meditar para poder ancorar o ensinamento dentro de nós. Antes de a gente resolver qualquer coisa, antes de a gente entrar em qualquer compromisso, é bastante importante que a gente pare um pouco para refletir, pare um pouco para pensar. E esse um pouco tem a relatividade do problema ser maior ou menor. Tem a relatividade de a solução demorar mais para chegar ou menos. Porque se é um problema muito complexo, a decisão certamente vai ser mais difícil de ser tomada. Se é uma situação que, se você decidir hoje, vai trazer reflexos para a vida inteira, provavelmente você vai ter que parar mais ainda para meditar. Mas o princípio é, antes de agir, antes de tomares atitudes, pensa, reflete um pouco mais. Veja só, meditar pode ser tanto uma prática de exercícios, de estratégias, de técnicas, como também uma postura internalizada. Aliás, os exercícios de meditação, as estratégias de meditação, elas são mais eficazes, elas são mais efetivas quando elas estão alinhadas à incorporação da filosofia da meditação. E a filosofia da meditação vai mais ou menos aqui. Eu já vou colocar um exercício. A gente chama... Tem vários tipos de meditação, mas dentro da terapia cognitiva, nas chamadas tendências mais recentes, nós encontramos o mindfulness. É uma atenção plena. Deixar a mente atenta, presa, ancorada no momento presente. Nem com o passado, nem com o futuro, mas no momento presente. Então, existem várias técnicas do mindfulness, mas uma estratégia que eu particularmente uso muito com as pessoas e comigo é o mindfulness dos sonhos. Porque para meditar nesse exercício é muito mais fácil,
quando você tem alguma âncora, ou seja, algo para prender a tua atenção. Então, eu gosto muito de música, então o mindfulness dos sons me apetece bastante. E aí nós temos duas estratégias que eu queria propor para que você possa fazer amanhã, hoje, todos os dias, uma vez por dia, 2 vezes por dia. Não tem um número específico, mas a estratégia é quanto mais a gente faz esse exercício, mais a gente treina a nossa mente para estar mais atenta, mais focada no momento presente e não perturbada por tantos pensamentos. Então é você ficar sentado ou deitado, numa posição confortável. A ideia das meditações do mindfulness e de outras não é entrar em estado de transe, não é um transe mediúnico de forma alguma, é você estar relaxado, numa posição confortável. E então, você fecha os olhos e presta atenção ao som que está no ambiente. O som que está mais distante, o som que está mais próximo, e vai prestando atenção nos sons. Quando os pensamentos aleatórios vierem, não tem problema. Quando os pensamentos aleatórios vierem, você não briga com você porque você não está conseguindo fazer o exercício. Ao contrário, você escuta esse pensamento, mas gentilmente fala assim, na tua mente, né? Agora eu vou voltar a minha atenção para os sons. Depois eu penso sobre isso. Então, gentilmente, você desloca a tua atenção do pensamento para a audição. E faz isso durante uns 5 minutos, sem a tensão de ficar marcando no relógio. Não é um exercício para você maratonar na meditação. É um exercício para você incorporar a filosofia da meditação e o exercício do mindfulness. O exercício de dar um passo após o outro. Eu particularmente gosto ainda mais do chamado mindfulness da música, em que você vai escutar uma música, ao invés de botar o som ambiente, você faz o mesmo que eu estou falando, mas coloca uma música. Procura no YouTube uma música, procura no celular, no Spotify, enfim, qualquer a plataforma de música. Uma música que seja instrumental, por exemplo. Geralmente eu faço com música instrumental, com música erudita. Eu gosto muito de fazer com uma música chamada Clair de Lune, que é do Claude Debussy. Uma música muito linda ao piano. E aí você escuta essa música e preste atenção na música. Geralmente as pessoas quando fazem com música e com essa música, elas sentem mais facilidade do que fazer com sons de forma aleatória. Quando o pensamento descarrilhar para outros pensamentos, não tem problema. Você volta a atenção para a música, para a nota. E a ideia não é apreciar a música, não é ficar pensando assim, eita, que música bonita, que música calma, que música... Não é isso. A ideia é tentar ficar com a mente no presente, sem ficar brigando com os pensamentos que interrompem, mas voltando a atenção para a audição da música do momento presente. E se você estiver deitado e pegar no sono, não tem problema, pode dormir, faz parte também. Pode ser uma estratégia para ajudar no sono. De qualquer forma, um exercício meditativo que a gente pode fazer é esse, né? Incorporando. Mas o que vale a pena aqui também nesse nosso programa de hoje pensar é a filosofia por trás. A filosofia por trás é tentar não brigar com você mesmo, não brigar com os pensamentos, não ficar julgando os próprios pensamentos a todo tempo, mas tentar voltar a atenção para o presente. Meditar, pensar, não ficar sempre se julgando, se colocando para baixo, mas ver a vida com esse olhar. Então, um momento de reflexão. Isso é muito interessante porque isso ajuda? Ajuda. Como? Por exemplo, estudos de neuroimagem cerebral viram que pessoas que praticam o mindfulness com frequência, elas têm um Default Mode Network, que é uma rede de processamento basal no cérebro quando você não está pensando em nada, quando você não está fazendo nada especificamente, né? Quando você não está prestando atenção numa aula, enfim. Quando você está quieto, o teu pensamento ele não para, ele tem uma rede de processamento basal, né? Que chama de resting state, que é o estado basal de ativação. Quando a pessoa medita, esse estado basal de ativação cerebral, ele fica mais baixo, ele fica menos ativado. Isso é bom porque quando fica menos ativado, ele fica menos preenchido por pensamentos aleatórios.
E quando a pessoa está com um quadro depressivo, quando a pessoa está com um quadro ansioso, desse default mode fica muito ativado e provavelmente está relacionado às ruminações, aos pensamentos que ficam remoendo na cabeça. Então, essa atividade da meditação, ela incorpora-se no cérebro como uma assinatura de deixar de fato o cérebro um pouco mais esvaziado, ou seja, um pouco mais aberto ao influxo da vida e, portanto, às soluções. As soluções brotam de ti. O melhor conselho que você receba são guias e não soluções. Por quê? Porque a solução pertence a você mesmo e a você compete solucioná-lo. Se o teu pensamento está menos ocupado por ruminações do passado, por ansiedades em relação ao futuro, menos ocupado por esses pensamentos atormentadores, fica mais fácil você sintonizar consigo mesmo e sintonizar, portanto, com a ideia divina, sintonizar com os benfeitores, para poder chegar em alguma conclusão que norteie a tua vida. Transferir responsabilidade para o outro é fugir do dever. Então ela propõe uma postura que a gente fala muitas vezes aqui, de nem culpabilizar o outro, transferindo as próprias responsabilidades, e nem culpabilizar a si mesmo, pegando tudo o que é de problema do mundo como sendo você o culpado ou a pessoa a ter que solucionar. É importante que haja um equilíbrio. Pegar o que é nosso e deixar que o outro pegue também o que é dele. Não também transferir para o outro a decisão da nossa vida. Então a proposta da meditação, no final das contas, é dar um tempo para que as soluções internas apareçam. A gente pode até ter, às vezes, a inspiração, isso acontece com muita frequência. Eu, particularmente, já vi várias situações comigo em que no sono, no desdobramento, eu então tenho o contato mediúnico, percebo as intuições e quando acordo na vigília já, muitas vezes não quando eu acordo logo, mas muitas vezes ao longo do dia vem a memória clara, né? Incluindo com o colorido do local, enfim, não é uma memória assim em preto e branco, é uma memória muito clara e a clareza também dos ensinamentos, das propostas. Porém, o que é que pode acontecer com uma grande frequência? Vamos supor que você participa de uma reunião no mundo espiritual, a partir de um desdobramento do teu ser, né, do teu perispírito, contigo lá, percebe a situação toda e vamos supor que era um projeto que tinha que acontecer no futuro. Quando você vai para a vigília e retorna à vinculação mais estreita com o corpo, esse futuro fica muito aberto. E aí você pode ter uma precipitação de achar que o futuro é logo amanhã. E às vezes o planejamento, já que o mundo espiritual tem um tempo relativo, bem mais relativo do que o nosso, o planejamento não era para amanhã, não era para o ano que vem. Às vezes é o planejamento para daqui a 3 anos acontecer o que você visualizou. E você vai assim mais na ansiedade e vai na precipitação de querer fazer logo amanhã. Então isso é bastante comum, a gente tem a intuição é verdadeira, e a gente às vezes comunica, às vezes a precipitação é sua, às vezes a precipitação é daquelas pessoas que estão escutando também, porque você comunica um projeto, mas esse projeto é a longo prazo, e as pessoas já ficam ansiosas pensando que é no curto prazo. Então, é toda uma dinâmica que requer, então, um refletir, né, sobre as nossas vidas, um refletir sobre os nossos passos e percebendo que, às vezes, as soluções que chegam não são equivocadas, é só porque você está colocando antes do tempo, né, tendo pressa. Por isso que ela fala em um momento sobre a precipitação, né. Então, veja que ela vai dizer: cada vez que postergas a ação dignificadora em favor de ti mesmo, as circunstâncias se tornam mais complexas e difíceis. A gente pode cair em dois pontos. Eu falei aqui da precipitação, né, pode ser 2 frutos, né?
alguém que toma uma atitude sem pensar antes, então ela se precipitou, mas alguém que pensou, teve as intuições, mas se precipitou porque achou que era amanhã para colocar quando alguma coisa só era para acontecer bem muito tempo depois. É um problema, tudo bem? A gente pode driblar, a meditação vai ajudar. Porém, outra possibilidade é você evitar logo. Você já se foge, e aí quando ela coloca, você posterga. Postergar algo a fazer já é uma decisão. Deixar para o não algo que você não sabe se é sim ou não, já é uma decisão. Então, aceitar o desafio ou negar o desafio já é uma decisão. Então, a decisão, às vezes, de postergar também pode ser fruto de uma não meditação. Porque a gente vê muito isso no dilema da ansiedade. No transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, TAG, as pessoas às vezes têm dois padrões de comportamento. Porque a dificuldade da pessoa é lidar com a ansiedade, é lidar com a incerteza. Então, para poder não lidar com a incerteza, ou elas tomam decisão muito precipitada e fazem logo tudo de vez. Por quê? Porque ao tomar a decisão precipitada e fazer logo tudo de vez, ela está o quê? Ela está diminuindo a incerteza. Eu estou logo fazendo, eu não estou pensando, fiz logo. Ou então ela procrastina, deixa para depois, para depois, para depois. Então, no final das contas, ela está lidando com a incerteza de dois modos. Ou decidindo logo, ou nem pensando na decisão e deixando para depois, levando com a barriga, como se diz. É diferente você meditar e perceber que a solução final vem depois. Você não está levando com a barriga, você pensou, meditou e entendeu que a palavra final não vem agora, que você precisa caminhar. E ao caminhar, as soluções vão chegando porque você está agindo. Então, quando fala postergar, não é a trajetória de fazer. Então, vamos pensar um projeto. Um projeto que você tem que construir uma coisa física, certo? Para poder esse projeto andar. Só que, para construir esse prédio físico, com 8, 10 salas, você já pode começar a fazer com 3 salas, começar a fazer com as salas que existem no teu centro espírita. E aí o que é que acontece? Ou você quer fazer tudo perfeito, ou você não faz. Quando a possibilidade intermediária seria a possibilidade de começar com o que se tem. Começar devagar, dar um primeiro passo, depois o segundo, vai estruturando a casa e a partir daí você vai sentindo, você já vai fazendo e meditando. Então a meditação tem esse outro olhar que Joana de Ângeles então aqui apresenta, que é o seguinte, você incorpora a tal modo a meditação, a arte de refletir, a arte de ponderar, que você vai fazendo as coisas e ao fazer você vai percebendo, ao fazer você vai avaliando, ao fazer você vai sentindo e ao fazer você vai tendo as inspirações e as intuições necessárias. Então meditar não é estagnar. Meditar não é estagnar. Meditar é se abrir para o momento presente e ter então intuições que possam delinear melhor o caminho conforme você anda. Só que nós queremos soluções, como diz uma poesia, caminheiro, não existe um caminho. O caminho se faz com um caminhar. É mais ou menos isso que o Joana de Ângeles diz aqui. Os melhores conselhos que você tenha são guias e não soluções. Porque a solução, ou seja, o caminho vai sendo feito conforme você vai caminhando, porque você caminhando, você vai tomando as rédeas da própria existência com responsabilidade, com amadurecimento e amadurecendo. Então essa é a ideia também de um segundo estágio da meditação, é meditar enquanto está fazendo as coisas. Então é incorporar o espírito da meditação e não só fazer o exercício que a gente propôs, por exemplo, simples na nossa noite, nesse programa. Se a gente parar para pensar no Evangelho de Jesus, ele propõe assim, orai e vigiai. Orai e vigiai está em total acordo com o que a gente está dizendo aqui. A oração seria aquela prática, aquele momento,
aquele exercício, aquele instante, aquele ato. E a vigilância seria algo mais constante. Então, a oração e a ação. E eu me lembro muito de um benfeitor lá no início da minha vida mesmo de trabalho espírita, acho que eu tinha uns 20 anos por ali, né? Digo, início da vida espírita de palestras, né? Comecei com 17 anos, então estava ali com 20 anos. E o benfeitor me propôs assim: ora agindo e age orando. Eu achei muito interessante esse jogo de palavras e de verbos, porque quando nós incorporamos a oração na nossa intimidade, a nossa ação já se torna um ato de orar. E quando nós, então, incorporamos a vigilância como sendo uma oração, a nossa própria oração vai sendo continuadamente feita. Então, eu estou vigiando e a vigilância é uma oração, eu estou agindo e a ação é uma oração, e ao mesmo tempo, enquanto eu oro, eu já estou fazendo uma atividade. Então, é uma coisa que se complexifica e se complementa. Ora, agindo, de tal modo que a minha oração seja a minha ação no mundo, porque a fé sem obras é uma fé morta, a fé só intuitiva, que não age, é uma fé que não fortifica e floresce dentro de mim nada, né, porque fica algo muito só teórico, e age orando. Então, quando eu incorporo essa perspectiva de meditar, eu vou agindo e vou observando. Eu vou agindo e vou pensando. Eu vou agindo e vou ponderando. E na medida que eu estou ponderando, eu já estou meditando. E na medida que eu estou meditando, eu estou agindo, pensando no projeto. E aí vai sendo um caminho muito interessante de amadurecimento dessa meditação que sai do exercício e entra na prática do dia a dia. Porque em ti mesmo estão as respostas para as interrogações que bailam em tua mente. Então, aclimata-te, ou seja, aclimata-te. O que é isso? É se habituar ao silêncio. Se habitua ao silêncio interior. Fazes com que esse silêncio interior seja o teu clima diário, porque a partir disso, tu ouvirás com mais clareza as diretrizes para equacionar os desafios, os dilemas, né? Esses problemas. Um dia é valioso período de tempo, cheio de incidentes para serem resolvidos e rico de oportunidades para elevação pessoal. Ganha cada momento fazendo uma após a outra tarefa e terminarás a jornada em paz. A Joana de Ângeles coloca no final aqui um ponto bastante importante, que é o seguinte: essa oportunidade de orar, essa oportunidade de oração, essa oportunidade de meditação, é uma oportunidade também de a gente se arrepender um pouco menos. Porque quando a gente não vai pensando, né, o arrependimento é bem maior. Porque, veja só, uma coisa é você ponderar, pensar. Quando vem uma situação inusitada, a gente fica com a consciência um pouco mais tranquila, porque assim, olha, eu pensei em tudo que eu podia, eu fiz com toda a reflexão, mas mesmo assim não teve como ser perfeito, então eu fico mais tranquilo. Quando a gente faz as coisas mais na impulsividade e sem refletir, a gente tende a reflexionar depois. Então ela diz assim: reflexiona antes de agires, para que arrependido não venhas a meditar só depois. Então, diminui a chance de erro. Não é que a gente vai ficar blindado ao erro, mas diminui a chance de erro. E quando o erro aparece, a gente entende que, olha, não foi por uma má intenção, nem foi por uma precipitação, não foi por entende? Porque quando vai dessa forma, a gente fica um pouco mais arrependido, porque são coisas que poderiam ser solucionadas se a gente pensasse um pouco mais. A ideia, portanto, é a meditação como exercício, assim como a oração é um exercício, mas
ao mesmo tempo, incorporar a filosofia da reflexão que a oração nos propõe, incorporar a filosofia da meditação que a meditação nos propõe, é poder reflexionar e agir reflexionando, e fazer, portanto, essa dupla, esse dueto entre a oração e a vigilância no nosso dia a dia, e ampliar, portanto, a chance de acerto espiritual que a gente vai ter nos projetos pessoais, nos projetos coletivos, nos projetos na casa espírita, nos projetos do trabalho. Meditar acaba sendo uma tarefa fundamental para a gente poder encontrar as soluções, tendo como guia as inspirações que a meditação nos proporciona. Fique em paz, até a próxima semana.